O escritor Aldous Huxley, aquele do Admirável Mundo Novo, dizia que depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. E segundo outro escritor, Victor Hugo, a música expressa o que não pode se dizer em palavras, mas não pode permanecer em silêncio. Senhoras e senhores, no Persona de hoje, Maestro Júlio Medalha. Maestro Júlio Medalha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. É um grande prazer para mim, que assisto sempre e admiro o trabalho de vocês aí, pelas pessoas que vocês trazem aqui, maravilhosas, que a gente aprende a conhecer melhor. Parabéns. Obrigado. Bom, você vem de uma família grande de imigrantes italianos, então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua infância aqui no bairro da Lapa, em São Paulo, suas brincadeiras, como que era com a sua família. Bom, aí onde você está sentado agora, que é a Lapa, chamada Lapa de Baixo, né? Meu avô trabalhava aí nessa companhia de estradas de ferro inglesa, que eles chamavam, que existia aí na Lapa, exatamente na Lapa de Baixo, porque o rio Tietê era tão puro, as águas tão cristalinas, que a companhia inglesa de estradas de ferro resolveu fazer uma filial aí na Lapa, porque aí essa água do rio Tietê, ela resfriava as caldeiras das grandes locomotivas. E o meu avô, que veio da Itália, lá do sul da Calábria, né? Uma pequena cidadezinha que eu esteve visitando até há pouco tempo, lá de 700 habitantes, chegou aqui no início do século passado e foi ser um maquinista de estrada de ferro e dentro daquelas possibilidades dignas que havia naquele tempo, com pouco dinheiro, ele conseguiu ter 14 filhos e todos eles muito bem educados. Todos deram certo na vida, não teve nenhum estelionatário nem nada, é uma coisa maravilhosa essa família Medalha. E mesmo os meus primos, que é a nossa geração também, foi muito bem educada, comia-se muito bem em casa, todo mundo tomava banho, ninguém andava com unha comprida na rua, quer dizer, eram pessoas que vinham de regiões modestas da Itália, mas traziam no sangue 2000 anos de civilização. Agora, Júlio, você nasceu numa época em que as famílias se reuniam em torno do rádio, né? Não sei se com a sua família era assim também, devia ser. O que, que vocês ouviam? Sim, claro que sim. Quais eram suas predileções? O que você mais ouvia? Bom, a minha mãe era uma das pessoas mais cultas de São Paulo. Ela era semi-analfabeta, mas porque o meu avô, por parte de mãe, ele veio para cá, fez 7 filhos, se mandou na Itália para buscar uma herança e nunca mais voltou, né? Então, as minhas tias precisavam ficar costurando, lavando roupa, etc., para poder sobreviver. E a minha mãe costurando roupa, remendando meia e camisas e coisas assim, ela acabou gostando da linha e da agulha, se tornou uma das grandes costureiras de São Paulo, né? Que tinham aquelas novelinhas maravilhosamente bem escritas, aqueles gênios da radiofonia antiga que sabiam usar o som como um elemento feiticeiro. Eles inclusive impostavam a voz como se fossem cantores de ópera. Oh, minha querida, você... Eu achava aquilo muito ridículo. Mas quando era criança eu achava ridículo. Depois eu comecei a me dar conta que eles estavam usando o timbre sonoro da voz para encantar as pessoas. Eles eram verdadeiros cantores de ópera recitando textos daquelas novelinhas. E atrás disso, por isso eu digo que a minha mãe era culta, as novelas tinham uma sonoplastia de música do século XX, né? Era Stravinsky, era Debussy, Tchaikovsky, tudo gênios, como Salatiel Coelho, Lima Duarte, o ator Lima Duarte, que era sonoplasta naquela época, né? E tantos outros, Arlindo Cossilvo, tantos outros que eu aprendi a admirar, né? Porque realmente eles colocavam à disposição de uma cultura popular extremamente bem feita, uma sonoplastia contemporânea. Depois eu fui morar na Avenida São João, ao lado de um prédio maravilhoso, parecia uma estação de rádio, um prédio com linhas Art Deco, feito pela família Fontoura, onde era instalada a Rádio Cultura antiga. Foi a família que fazia o biotônico Fontoura que construiu a Rádio Cultura, né? E os programas lá, apesar de populares, eram muito cultos também. Tinham programas de perguntas e respostas com grandes intelectuais paulistas dando entrevistas, né? Todas as noites
tinha uma pequena orquestra que tocava acompanhando cantores. Então, o rádio foi sempre o meu ponto de partida para a vida e depois para a música. Maestro, e ainda na infância você teve contato com o violino, que foi o seu primeiro instrumento. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Bom, isso foi no Brasil, o país da improvisação, né? Minha mãe trouxe lá do interior de Minas uma empregadinha doméstica, né? Baixinha lá, só tinha 2 dentes na boca. E ela trouxe lá numa mochila algumas coisinhas dela, lá, umas roupinhas michurucas e tal. E lá dentro tinha um violino pequeno, 3/4, menorzinho. E eu comecei a brincar com aquele instrumentinho ali e tal, comecei a mexer naquilo e comecei a tirar sonoridades dele. Cheguei a tocar Noite Feliz, imagina você, né? Aí eu fiquei encantado com aquele som e a minha mãe foi procurar uma tia que, anos atrás, tinha tocado violino num cinema, no Largo Paissandu, Cinema Avenida, porque quando o cinema era mudo, antes de começar o filme, uma pequena orquestra tocava trechos musicais e músicas provavelmente ligadas à história do filme, coisas assim. Essa minha tia que tocou violino, né, me deu as primeiras aulas de violino, até que mais tarde, então, eu consegui bons professores e pretendi partir para outros horizontes mais amplos da história da música, né? Agora, aproveitar que nós estamos aqui com um maestro, cujo primeiro instrumento foi um violino, uma curiosidade. O que tornou o Stradivarius um violino tão famoso e hoje em dia tão caro? É porque o Antônio Stradivarius ele conseguiu equilibrar uma série de componentes, né? Quer dizer, as medidas do instrumento, a espessura da madeira, o verniz, né? A posição da alma, que é um aparelhinho que segura a caixa do violino para ela não estourar, as cordas. Ele fez uma mistura de componentes ali que tornou, então, na época, o instrumento de melhor qualidade sonora, né? E ele foi copiado por milhões de violinistas, luthiers, quer dizer, fabricantes de violino, depois disso. Eles continuam com aquela, sobretudo os da última fase da vida dele, né? Ele continua sendo os grandes violinos do mundo. Os maiores violinistas da atualidade, como Sophie Mutter, Isaac Perlman, etc., tocam Stradivarius, né? O próprio Salvatore Accardo, que eu regi há pouco tempo atrás, ele tem um Stradivarius, vai fazer 80 anos agora. É uma maravilha de sonoridade. Hoje já existem violinos com sonoridade semelhante, né? Mas aquele se torna modelo e como se foi praticamente o primeiro grande violino da história, com todas as suas medidas e componentes, etc, etc. Hoje ele chega... Um deles foi leiloado lá em Londres por 30 milhões de dólares, né? Você chegou a ter um Stradivarius nas mãos? Já cheguei a ter, sim. Ter nas mãos, sim. O Cid Almeida, um violinista também lá de Pernambuco, que um banco lá do Nordeste patrocinou para ele o aluguel do instrumento. Né? E ele deu muitos concertos pelo Brasil e pelo mundo com esses Stradivarius. Eu tive a felicidade de poder tocar. Você pega aquilo na mão, é uma coisa assim, né? Tivesse uma coisa abraçando a Marilyn Monroe, né? Uma coisa assim do outro mundo. Emocionante, né? Você queria ser jogador de futebol e entrou para o Palmeiras, só que foi pela música. Como é que foi isso? Pois é, na chamada Várzea, que é onde é hoje a TV Cultura e a Rádio Cultura, ali existiam vários campos de futebol. E eu jogava lá todos os fins de semana, eu era goleiro, né? Mas depois eu mudei uns tempos na Vila Pompeia, né? E próximo da minha casa na Vila Pompeia existia lá o Palmeiras, né? Pulava o muro na Rua Turiaçu, tinha uma parte bem baixinha, a gente pulava o muro junto com mais um amigo e íamos todas as quartas-feiras assistir os treinos do Palmeiras. E aí eu me apaixonei por todo aquele pessoal, né? E por aquele clima, etc, né? E comecei eu queria, na realidade, substituir o Oberdan Catani, que era o maior jogador, o maior goleiro daquele tempo, né? Mas aí o Palmeiras mesmo é que me levou para a música, porque acabou que, naquela época, o Palmeiras tinha uma orquestra sinfônica de amadores. Veja né? só. Hein? Eram bons músicos, tocavam razoavelmente. E na época do concerto, então, alguns músicos do Teatro Municipal vinham dar uma canja lá para ajudar um pouco a sonoridade da orquestra. Aí eu comecei a tocar violino, eu e o José Pastore, que hoje é um grande especialista em assuntos trabalhistas, a gente tocava nessa orquestra e com isso, então, eu fui me enveredando mais para o terreno da música até encontrar melhores professores depois e optar pela... Só que meu pai não queria, né? Ele quase morreu de infarto quando disse que ele queria ser músico. Porque ele trabalhava ali na Avenida São João e ele, quando passava na esquina da Ipiranga com a São João, ele via... Era um ponto de músico ali, porque tinha um pernil maravilhoso no bar ali, os músicos ficavam todos parados ali com os instrumentos no chão, né?
e chegava um arregimentador e dizia, ó, estou precisando de um violino, uma flauta, um violoncelo e um piano para um show, não sei aonde. Aí chegava outro, estou precisando de um piano, baixo, bateria para o baile, não sei da onde. Ou estou precisando não sei quanto para um casamento. E meu pai via aquilo, ele me imaginava ali, no chão, ali, esperando propostas de música. Mas aí um dia o jornal A Gazeta, quando eu estudava música clandestinamente, eu estava regendo um coral de estudantes lá na Escola Livre de Música, aluno de Kohlreuter, que foi o nosso professor. Aí a Gazeta tirou uma fotografia minha regendo um coro e apareceu uma fotografia desse tamanho na Gazeta, eu com os braços para o ar, dizia maestro Júlio Medalha, não sei o quê. Aí o meu pai comprou toda a edição da Gazeta, distribuiu para o bairro da Lapa inteira, tal, e a partir daquele momento eu pude estudar música tranquilamente e com o apoio da família. Agora, da orquestra amadora, você passa para a Escola Livre de Música e vai estudar com o Kohlreuter. Então, 2 perguntas. Como você foi parar na Escola Livre de Música e quem era o Kohlreuter? Bom, é o seguinte, né, aqui na Lapa, aqui onde é próximo da Cultura, existia um conservatório, né? E nesse conservatório tinha uma pequena orquestra dirigida por um maestro austríaco que foi trazido ao Brasil pelo Washington Luiz, pelo presidente, para formar um quarteto de cordas de nível internacional em São Paulo. Chamava-se Quarteto Brasil. Esse conservatório tinha uma orquestra de cordas que eu passei, então, como estudante, a tocar nela. Aí essa orquestra foi dar um concerto uma vez no Teatro Cultura Artística, nos 50 e pouco, 51, 52, e aí o oboísta ficou doente. Aí me disseram que tinha um rapaz que tocava oboe, que estudava na Escola Livre de Música, a gente não sabia bem o nome dele, qual era Krakavjevski, Krobrovski, uma coisa assim, Skorovatchevski. Aí eu liguei para a Escola Livre de Música, aí a moça me disse, a Flor, a secretária, seria por acaso Isaac Karabichevski? Eu falei, esse mesmo, esse mesmo. Aí foi lá o Isaac tocar oboe no concertinho da orquestra para quebrar o galho. Nesse momento eu conheci o Isaac e ele já estudava com o professor Kohlreuter, que era o grande professor de toda uma geração de músicos brasileiros. O Isaac falou, você precisa vir com a gente, estudar lá na Escola Livre de Música, são os melhores professores, o pessoal está mais informado de tudo que acontece no mundo inteiro. Então, no dia seguinte de manhã, eu estava lá, dia 5 de março de 1956, eu me inscrevi na Escola Livre de Música e passei a estudar, então, a regência coral com o professor Kohlreuter e depois música sinfônica. Ele foi um alemão que veio para o Brasil, fugido da família, porque a família tinha entregue ele à Gestapo, porque ele estava namorando com uma judia. Caramba. Então a própria família entregou ele, né? Aí ele teve que fugir para o Brasil, foi para a Itália, depois veio para cá. E aqui ele encontrou um núcleo de alemães também, que existiam de muito tempo no Brasil, e ele formou, então, toda uma geração todos os grandes músicos do segunda metade do século XX para cá, passaram direta ou indiretamente pelo Kohlreuter. E ele realmente incendiou, inclusive, nossas cabeças, porque a gente tinha aulas com ele, a gente tinha vontade de sair de lá e ser outro Kohlreuter na vida. E muitos foram também, né? Agora, o Kohlreuter foi um professor do Tom Jobim, do Caetano, do Gil, do Tom Zé, de uma legião de artistas populares e também de maestros e regentes, instrumentistas clássicos. Isso. Você é um maestro... João Carlos Martins. Então. Você é um maestro que transita entre o popular e o clássico. Isso é uma influência que você recebeu do Kohlreuter? Não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Evidentemente, eu ajudei a traduzir um livro que ele escreveu sobre jazz, então eu conversava muito com ele sobre assuntos de música popular, né? Mas a música popular brasileira, eu sempre me interessei por ela como um elemento cultural da maior importância para a alma brasileira, porque realmente o que se fez no século XX em matéria de música popular, poucos países no mundo, exceto talvez os Estados Unidos, tem uma música que represente tanto a alma de seu país, de seu povo, como foi o caso da música brasileira. Eu era apaixonado, né, por todos aqueles grandes sambistas maravilhosos, por Caymmi, por todos aqueles grandes compositores, flautistas, instrumentistas, etc., né? Mas apenas acompanhava, eu cheguei a tocar um pouco de violão, inclusive, aliás, fazia muito sucesso com as meninas aí na Lapa, cantando canções populares e tal. Mas aí um dia eu fiz quando eu voltei, eu me formei na Alemanha, na Universidade Livre de Música, na Universidade de Freiburg, Escola Superior de Música da Universidade de Freiburg. Quando eu voltei ao Brasil, fui convidado pelo Gianni Rato para escrever a trilha sonora de uma peça escrita pelo Valmor Chagas, que se chamava Isso Devia Ser Proibido. O Caetano Veloso assistiu essa peça. No dia seguinte, ele foi à minha casa, que era na Lapa, aí quando eu voltei da Europa, eu morava aí na Rua Fábia, na parte de cima da Lapa, né?
Aí ele disse, eu tenho aqui umas músicas para você dar uma olhada, quero que você fizesse o arranjo. Tem uma aqui que, por enquanto, se chama Tropicália. Aí ele gravou aquelas músicas lá, aí comecei, então, a minha relação com a música popular através do gênio Caetano Veloso. Maestro, eu só vou retomar um pouquinho, ainda no Kollreuter, porque num certo momento ele foi para a Bahia, você o acompanhou e depois vocês partiram para a Alemanha, né? E a gente tem um depoimento de um companheiro seu desde aquela época. Vamos ver? Falar sobre Júlio Medalha é como voltar ao passado, na década de 50, quando ainda muito jovens estudávamos no Conservatório de Música de Freiburg. No ambiente pós-guerra da Alemanha, ainda existiam professores que não tinham sido subjugados pelo nazismo e que lecionavam e transmitiam os seus conhecimentos. Foi um período muito fértil que nos acompanharia por toda a vida. E ao ensejo das comemorações em torno do Júlio, eu gostaria de abraçá-lo, desejando-lhe muita saúde, paz e alegria que sempre o acompanharam e permearam a sua carreira. E que, no tempo livre que ainda dispuser, possa o Júlio continuar e distribuir as suas experiências, sejam elas musicais ou humanas, para um público sempre ansioso por aprender e evoluir. É aquele garoto de nome complicado, né? Esse era os Krautrossovs que a gente não conhecia e se tornou meu querido amigo, quase um irmão, o Isaac. Todos nós, músicos, artistas em geral, tem ídolos para seguir, né? O meu ídolo era Toscanini, meu ídolo era... Os nossos ídolos, não só eu, era o Isaac, que ele era estudioso de uma tal maneira, ele passava dia e noite com partituras na mão, ele almoçava e jantava lendo partituras, ele fazia passeios pela Europa, enquanto todo mundo ficava brincando, ele ficava lendo nos livros o que era aquela região, era uma coisa impressionante. Por isso ele conseguiu esse arcabouço cultural e como regente, como ninguém tem igual. E eu o admiro muito e procuro aprender muito com o meu querido amigo Isaac Karabichev. Muito bem. Anos 60, você está lá na Alemanha, novo país, concertos pela Europa, novas culturas, novas línguas. Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre as aventuras do brasileiro em terras do velho continente, mas vai ser no próximo bloco, tá? Voltamos já com o Persona. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje conversando com o maestro Júlio Medalha. Maestro, você costuma dizer que a música é a mais matemática das artes. Onde é que essa matemática aparece de maneira mais explícita? Sempre, sempre. Se você imagina que você está ouvindo uma orquestra, de repente eles fazem pá, é um sonzinho que você ouve, entra por aqui, fica na cabeça. Aquele som, o instrumentista pegou um aparelho, calibrou a sonoridade do instrumento, fez com que ele tivesse o número de vibrações, a nota lá tivesse o número de vibrações corretas para ele ser tanto afinado como todos os outros 80 músicos da orquestra, né? Então, se ele tiver não só 440 vibrações, o Lá, tiver 447, aí já o instrumentista ao lado já nota uma diferença, já desafina. Ou então, se ele abaixar, subir demais, então ele não consegue afinar direito quando ele toca. Então, existe uma relação física com os instrumentos muito grande. Depois, esse pá, ele entrou e durou só 1/8 de segundo. E se faz pá, 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 o pá de cima foi tocado por um outro instrumento lá em cima. Aqui durou 1/8 de segundo e o outro durou 1/8 de segundo, 20 metros de distância desse. Então, você vê como é que está calculada essa partitura a ponto de um músico entender que nesse determinado ponto vai acontecer uma nota com essa afinação e adiante, 1/8 de segundo depois, um outro instrumentista vai tocar e eles conseguem tocar isso coordenadamente a ponto de você ouvir pá, pá, né? Que aparentemente é uma frase muito simples, né? E o pior não é isso, é que de repente chega um cara na frente e faz assim, zoom, que é o maestro, um movimento ao léu, e eles entendem e fazem papá juntos, né?
Quer dizer, eu acho que Bach trabalhava com computadores, não é possível fazer tanta matemática em cima de 5 linhas paralelas, né? Como foi feito durante os 1000 anos em que esse processo foi inventado de se colocar no papel emoções musicais, porque no fundo são emoções musicais que eles transferem para 5 linhas, e por isso, então, ela é não só a mais mágica das artes, mas também a mais racional. E lá na Europa você acaba participando de cursos com Stockhausen, John Barbirolli, Pierre Boulez, que, aliás, era formado em matemática. Feras aí da música atonal, do decafônica, eletroacústica. Fala um pouquinho desses caras. Eles já eram conhecidos aqui no Brasil? Sim, claro. O Boulez esteve aqui em São Paulo, ele deu aulas aqui na Escola Livre de Música, né? Stockhausen teve 2 vezes no Brasil também, né? Barbirolli não. Barbirolli eu fui estudar com ele na Itália. Ele selecionou alguns alunos para estudarem com ele. De 27, ele selecionou 3. E ele me pediu para ser assistente dele. Então, nos cursos que ele dava na cidade de Taormina, no sul da Itália, na Sicília, eu preparava a orquestra para ele, né? E tive a oportunidade, então, de trabalhar com ele e aprender muito. Foi um dos grandes maestros do século. Ele foi regente titular de Nova York, de Londres, das maiores orquestras do mundo, né? E depois, então, quando veio o período clássico, aí, então, a coisa se centralizou mais no centro da Europa, com Bach, Beethoven, Brahms, etc., né? E aí figuras desse tipo que passaram a organizar a música, né? E criar um formalismo musical que deu, então, caminho para as grandes sinfonias e concertos, etc. Por isso eu fui estudar na Alemanha, porque a gente traz do Brasil todo esse entusiasmo, essa alegria, essa espontaneidade, né? Mas precisa um pouco de disciplina na nossa mente. Isso o brasileiro dificilmente tem, né? Agora, de volta ao Brasil, você se envolve numa iniciativa da televisão que foi um terremoto na história musical do nosso país. Olha só o depoimento que nós temos sobre isso. Há muitos anos, ao assistir no Teatro Cacilda Becker a peça Isso Devia Ser Proibido, com Cacilda Becker, o que me chamou a atenção foi a trilha incidental. Procurei, então, por Júlio Medalha. A partir daí, além da amizade, nasceu uma parceria em projetos como o Opus 7 da TV Record, um programa de música erudita apresentada de modo popular. A partir daí, o Júlio passou a fazer parte do júri dos festivais que eu produzi, inclusive da equipe que fazia a escolha das músicas a serem apresentadas. Foi Júlio que sugeriu o nome de Rogério Duprat para O Domingo no Parque, de Gilberto Gil, que foi um tremendo sucesso, tendo se transformado no que chamaram o som universal. A série Canta Brasil, o Júlio conseguiu que a TV Sudwest Funk fizesse, ao longo de várias cidades e com vários cantores pelo Brasil, da qual eu fui uma espécie de assistente. Na hora da montagem, parti eu para Baden-Baden e fiquei hospedado por alguns dias na casa do Júlio, na cidade de Neuweier, que era uma cidadinha, uma espécie de subúrbio de Baden-Baden. Então, isso é um pouco das pequenas e muitas experiências que eu tive com o maestro Júlio Medalha. Solano Ribeiro, teu companheiro. Pois é, de fato, ele foi o maior produtor de espetáculos musicais da história do Brasil na segunda metade do século XX. Aqueles festivais da Record era uma coisa que realmente não existia nada parecido em nenhuma parte do mundo, porque era a música de mais elevado nível, e quanto mais subia a qualidade da música, mais subia a audiência. E esse trabalho que o Solano fazia como rigorosíssimo produtor, ele era de um rigor fora do comum, não deixava passar nada que não tivesse 100% com as suas ideias, mostrou que quanto melhor era a qualidade, maior era a audiência. Foi um momento histórico da música popular brasileira que eu tive a felicidade de participar. Nós preparamos um vídeo sobre um movimento cultural que você se envolveu. Vamos ver? Inspirado na literatura da geração beat dos anos 50, iniciou-se um movimento de contracultura que mudaria radicalmente o comportamento dos jovens em várias partes do mundo. Embalados pelo movimento Flower Power dos hippies ou pelo som do rock, os jovens se negavam a repetir os padrões estéticos, éticos e comportamentais paternos de então. O
Festival de Woodstock, em 1969, foi uma descomunal celebração da paz, do amor e da liberdade. No Brasil, o impacto chegou ao teatro, ao cinema e, notadamente, à música, com o surgimento do tropicalismo, em que artistas como Gil, Caetano, Tom Zé e os Mutantes davam o tom. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Júlio Medalha, com toda a sua bagagem erudita, entendeu e se integrou a esse novo momento com o seu revolucionário arranjo para a música Tropicália, espécie de pedra fundamental e hino do tropicalismo. Eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. O maestro organizou o movimento, orientou o carnaval e inaugurou o monumento no Planalto Central do país. Viva a palhoça, sa, 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 sa. Maestro, em que medida esse movimento do tropicalismo mexeu com a sua cabeça? Na época eu não tinha a menor ideia, né? E quando a gente está fazendo a coisa, a gente não sabe o que vai acontecer, o que tem do lado, o que tem na esquina, nada, né? Quando você está no processo, a gente se encontrava 20 vezes por semana, ou na casa do Caetano e Gil, ou ali na Rua São Luís, ou então na minha casa na Lapa, ou então no Barbocinha, que era um botequim com 2 metros de largura por 2 de comprimento, onde o Gilberto Gil tocava violão de noite. Ele voltava da Gessi Lever, né, de gravatinha, paletózinho, tudo bonitinho assim, sentava lá e começava a tocar músicas que ele lembrava, né? Lá que a gente se encontrava também, até que depois ele virou o Gilberto Gil universal, né? Então, a gente, naquele momento exato, a gente está mexendo com coisa, tentando tirar elementos daqui e dali, jogar elementos em Pimenta do Reino em outro lugar e tal. E naquela época o próprio rock também era uma coisa importantíssima. Quando os Beatles, depois de passar aquela fase mais melódica e maravilhosamente inspirada, né? Aí com a chegada da Yoko Ono, né, no universo do rock inglês, né, aquilo explodiu, né? E o Brasil respondeu a esse momento com o tropicalismo, né? Aquela época, curiosamente, apesar de toda a repressão da censura, né, ninguém escapava de, em algum momento, de esbarrar naquele censura, né? No entanto, conseguimos fazer uma música através da linguagem e não da língua, né? Perturbar o ambiente cultural e político da época e que deixava os próprios milicos fora de si, né? Os militares perceberam que o perigo não estava na palavra, não estava no panfleto. Nenhum dos panfletários daquele período, da Bossa Nova, do tropicalismo, do Jovem Guarda, etc., nenhum daqueles foram presos, né? Quem é que foi preso? Foi preso o Chico, o Caetano, que falava Água Azul de Amaralina, e o Gil, que falava o Rei da Brincadeira, José. Quer dizer, os militares perceberam que no comportamento é que estava a grande revolução, né? Como eu disse, na linguagem e não na língua. Os panfletários continuaram dizendo abaixo a ditadura. O César Rodão Vieira fazia gestos, dizendo viva Che Guevara. Não acontecia nada com ele, ninguém foi preso. Foram presos aqueles que tinham uma informação diferente que fazia a sociedade brasileira entender melhor o que era aquele momento de repressão, sem nunca usar uma palavra panfletária, como eu disse. Então vamos ver o depoimento de um fã seu desde aquela época do tropicalismo? Música impopular, por falar nisso, estou aqui com música impopular do Júlio Medalha. Medalha estudou com Pierre Boulez e Stockhausen. Quem, como eu, estudou música na Universidade de Salvador, da Bahia, com Correuter e tal, Boulez e Stockhausen eram verdadeiros heróis que, para nós, pareciam assim, pessoas intangíveis. E quando o Júlio Medalha estudou com ele, a gente tem até uma certa emoção. Ele dirigiu muito tempo a orquestra de Baden-Baden, e quando ele tem colaboração na música popular do Brasil também, que nos anos 70 ele fez arranjos e faz comentários quase sempre. Tem um corpo de composição no ramo mais ou menos erudito, que executada pelos conjuntos alemães, fazia os músicos manifestarem grande satisfação e tal. Na Rádio FM, na Rádio Cultura FM, o programa Fim de Tarde é uma verdadeira atração para nós, ouvintes de rádio. É uma preciosidade, a gente tem até medo de alguma coisa tirar aquilo da gente. E tem nesse programa também muitas coisas curiosas. Foi lá que a gente ouviu
Marlene Dietrich cantando Luar do Sertão em português. Então, é Júlio Medalha e Não Se Morre Mais. Esse é um dos mais inquietos do tropicalismo, né? Sem dúvida. Inclusive, ele é que permaneceu, de alguma forma, mais fiel a essa inquietação que o tropicalismo implantou na música brasileira, né? Tom Zé continuou a 1000 por hora. Cada show que o Tom Zé faz na vida, cada manifestação dele tem uma novidade, né? E é raro a gente... Olha, pelo meu ouvido, que já passou por tanta experiência, é raro eu encontrar um músico no mundo que tenha uma cabeça tão criativa como ele, que cada vez que você o ouve tocar e cantar com seus músicos malucos, você realmente aprende algo de novo. Agora, você mencionou aí a trilha que você compôs para uma peça da Cacilda Becker. Isso devia ser proibido, né? Você já compôs trilha para vários espetáculos teatrais, inclusive do Zé Celso Martinez Correia. Então me diga, a música é uma personagem? A música é uma... Eu fiz mais de 100 trilhas sonoras. Se for contar com as de novelas, então, é para milhares, né? Então, o som não está lá na novela, ou no cinema, ou no teatro, ou sei lá, ou na televisão, apenas para glamourizar o espetáculo, ou para dar uma certa maciez na coisa, ou então para tornar a coisa um pouquinho mais dinâmica, ou então mais bonita. Não, o som pode participar. O som tem uma semântica própria que pode perfeitamente passar informações através dele que não está nos outros componentes, não está na imagem nem no texto, né? Esse poder semântico da música é uma coisa muito complicada e uma coisa muito, muito rica, que raramente é usada em peças de teatro em geral, ou em filmes, porque é preciso ter um músico dramaturgo e não um bom músico só. O cara pode ser um excelente músico e não ser um grande dramaturgo do som, né? Bernard Herrmann não foi nunca um compositor de salas de concerto, no entanto, ele fez as maiores trilhas da história do cinema com Orson Welles, com os filmes que ele fez para Hitchcock, né? Um Corpo que Cai, Intriga Internacional, Psico, né? Então, a música tem essa capacidade comunicativa, né, informativa, que, felizmente, com o século XX, que explodiu todos os parâmetros musicais, permite que a gente faça um uso muito rico dessa semântica sonora para transformar realmente o som num elemento de projeção musical e de participação dramatúrgica nos espetáculos audiovisuais. Agora, você compõe também para cinema. E aí eu queria saber, você tem um procedimento padrão para esse tipo de trabalho? Por exemplo, você entra com a música depois do filme já pronto, ou você vai fazendo durante o processo? Como é que acontece isso? Olha, acontece de acordo com os pirados dos diretores, né? Isso é um completamente diferente. Quando eu fiz com o Walter Ugucuri a trilha sonora para um dos filmes dele, aliás, com o Tarcísio Meira como ator principal, né? Era o filme. Com o Cury a gente trabalhava e ele trabalhava sempre imaginando o som do jazz, porque ele era apaixonado por jazz, não o jazz de Stan Kenton, mas o jazz mais tradicional, né? E eu procurei fazer uma trilha sonora em função do que ele queria, baseada na sonoridade daquele jazz dos anos, vamos dizer, final dos anos 30 e 40, né? Ele me fornecia modelos, né? E o filme estava pronto já. Aliás, a música sempre vem depois, quando o filme está pronto, o que é um mal. Os diretores e produtores gastam mais dinheiro na produção do filme, na hora de fazer a música não tem mais grana, tem que fazer milagre para dar certo, né? Então, nesse caso. No caso do Ivan Cardoso, por exemplo, que fazia um anticinema lá no Rio de Janeiro, quando ele fez O Segredo da Múmia, né? Aí a gente trabalhava junto e fazia aquilo como se fosse uma grande brincadeira, né? Brincadeira, gozando aquele tempo de terrir, ele chamava de terrir, porque era um filme de terror bem-humorado, né? E aquilo, então, aí a música era produzida em função do que ia acontecendo durante o filme. De repente acontecia outra coisa e de bolava outra coisa. Não tinha nenhuma lógica. E foi aí que eu ganhei, inclusive, o prêmio de trilha sonora em Gramado, curiosamente, né? Aqui em São Paulo, eu ganhei o prêmio de melhor ator, porque eu fiz uma participação como ator, né, no filme. Né? Tá pendurado aqui na parede, um diploma assinado pelo Rubem Biafra, que é a maior autoridade de cinema do mundo. Como é que você encarou esse trabalho de interpretar, de fazer um trabalho de interpretação do cinema? Não é muito complicado, porque o maestro é um intérprete, né? O maestro é um intérprete mímico. O maestro é uma espécie de mímico que através de um tipo de representação visual e gestual, digamos assim, melhor,
ele passa uma informação, né? Então, o ator é isso também. O ator é um representante. O corpo é um instrumento dele. Então, eu estava habituado a isso e ali no caso deu sorte. Mas eu parei a minha carreira lá, não se preocupe, não vou mais fazer cinema como ator, porque como eu comecei no auge, no meu primeiro trabalho eu já ganhei um prêmio em Gramado, aqui da Associação Paulista, eu então não quero vivenciar a decadência, vou ficar então, só para o Hugo Giorgetti que me convidou a fazer um trechinho no filme dele, O Príncipe, aí por uma questão de amizade, eu interrompi com esse meu objetivo de guardar aquela lembrança de um prêmio como ator que não estava previsto no meu currículo, não. Maestro, para a série Grande Sertão Veredas da TV Globo, você foi até viver no sertão para entrar nesse clima, né, e criar a trilha. E, aliás, foi premiadíssima. E você trabalhou com o exigente diretor, o Walter Avancini. Conta para a gente um pouco dessa experiência toda. Quando você acaba de trabalhar com o Walter Avancini, você tem vontade de mandar matar ele. Dar uma paulada na cabeça dele, de pendurar ele na praça, fazer o que tinha de pior na vida, né? Porque ele era de um rigor e de uma agressividade, né? Uma coisa impressionante, as pessoas sofriam com ele, né? O curioso é que o Grande Sertão Veredas, como ele fez a melhor leitura já feita por esse romance, porque não tem nada a ver com os outros tipos de romance brasileiro urbano. Era uma coisa medievalesca, da Minas dos anos 30. Não tem, aquilo ali você está na Idade Média, propriamente dita, né? Então, lá não tinha violino, trompetinha, não tinha gente cantando, nem nada. Eu fiz uma trilha sonora que era uma espécie de arroto da terra, ali, aquela região toda onde eu fui morar, eu fui viver com eles lá, né? Ali você não tinha... Daquela região de Minas, onde tem o Rio São Francisco passa, a gente não via absolutamente nenhum tipo de coloração. As casas eram sépia, amarronzadas, as árvores eram marrons, os cachorros eram marrons, a terra não tinha contraste, não tinha vermelho e branco, amarelo e preto, não tinha também homem e mulher, não tinha o belo e o feio, não tinha nenhum tipo de contraste, era tudo uma coisa parada, assim, né? Isso aí o Avancini soube captar como ninguém na face da terra, né? E ganhamos muitos prêmios com aquilo, e só foi possível porque o Boni era um terror, ele sabia o que ele queria, e quando ele chamou a Avancini e a mim para fazer Grande Sertão Veredas, ele disse: quero uma obra para ganhar um prêmio no Festival de São Sebastião, o que vocês propõem? Aí o Avancini falou: Grande Sertão Veredas, quase que o Boni caiu de costas, mas ele deu todas as condições. Foi uma das maiores obras da televisão brasileira. Eram 20 capítulos de 1 hora de duração, com música absolutamente original. Só no final, quando o Diadorim fica esticado naquela mesa morta e o Riobaldo chega e vê que finalmente ele olha e vê que era uma mulher, né? Aí eu puxei o carro e falei: alô, Heitor Villa-Lobos. Peguei um trecho bem sinfônico do Villa-Lobos e coloquei em cima dos dois. Né? Porque ali era um episódio shakespeariano, né? E ali, então, foi o único momento em que houve a música ocidental ali, porque ali era uma coisa universal, não era uma coisa medieval mineira da década de 30. Maestro, em paralelo a tudo isso que a gente está falando, você dirigiu vários teatros, criou várias orquestras, regeu concertos por todo o mundo e tem seus próprios projetos aí na rádio e na TV. É muito assunto, então a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho para falar sobre tudo isso, tá bom? A gente volta já com Júlio Medalha. Estamos de volta com Júlio Medalha. Maestro, você participou de um projeto que revelou uma porção de compositores negros e mestiços que foram extremamente ativos na época do Barroco brasileiro. Fala pra gente um pouquinho sobre essa revelação surpreendente. Bem, é o seguinte, eu estudava com Carl Reuter na Universidade da Bahia em 1959 e apareceu por lá um musicólogo alemão chamado Francisco Kurt Lange. O nome dele era Franz Kurt Lange, mas ele, como adotou a nacionalidade uruguaia, passou a ser chamado de Francisco Kurt Lange. E ele fez uma palestra sobre a música que teria acontecido na região do Gold Rush de Minas, que é aquela região onde se concentram aquelas igrejas maravilhosas do período barroco
das artes plásticas mineiras, né? Meados do século XVIII até início do século XIX. Eu fiquei apaixonado, não só por todo aquele evento cultural que aconteceu lá no sertão brasileiro, do nível cultural da Europa, na mesma época, né? Tinha um compositor, e eram negros e pardos, como eles chamavam, né? Quer dizer, compositores que moravam aqui no interior da América Latina, escrevendo que nem Vivaldi em Veneza, porque, né? Fiquei apaixonado. Eu grudei no Kurt Lang e não deixei ele ficar longe de mim nunca. Passamos a nos corresponder, etc. Aí eu passei a colaborar com ele, inclusive, na parte de restauração e etc. E a parte que eu mais colaborei com ele foi quando ele foi perseguido no Rio de Janeiro pelos chamados musicólogos da época, que diziam que era uma grande mentira, que aquela música não existia, que eles teriam feito pesquisas em todas as igrejas de Minas Gerais, nunca encontraram uma nota musical feita na região, e não tinha música barroca mineira. Ele saiu procurando pelo interior de Minas, no final dos anos 40, ele comprou um Jeep, porque tinha acabado a guerra, e os Estados Unidos vendiam Jeep por preço de banana no mundo inteiro, né? Ele comprou um lá por com alguns tostões ali, e foi com a mulher dele pelo interior de Minas, se hospedava em pensõezinhas no interior de Minas, e ia batendo de porta em porta, onde ele via algum vestígio de uma partitura, um resto de partitura, né? E aí ele começou a descobrir, então, pessoas que tinham no fundo de suas casas armários com grandes quantidades de partituras escritas à mão, muito bem escritas, via que eram copistas de primeira qualidade, e começou a descobrir que existiam confrarias de negros e pardos que eram os chamados produtores de música daquela época. E descobriu, então, e comprava do próprio bolso, que não teve nenhum apoio do governo brasileiro, do próprio bolso ele comprou uma tonelada de partituras ali, trouxe tudo para o Rio de Janeiro e começou a organizar aquelas partituras em forma de partituras de música orquestral e coral religiosa, né? Aí eu procurei o professor Sérgio Buarque de Holanda, que é o maior historiador brasileiro, e pedi para ele que acreditasse no Kurt Lang. E aí eu contei para ele a história do Barroco Mineiro, tudo que tinha acontecido, etc. E o Lang deu um apoio, o pai do Chico Buarque de Holanda, né? O Sérgio Buarque de Holanda, me deu todo o apoio. E aí, então, ele convidou o Lang para dar um curso na USP, ali na Maria Antônia, de música do Barroco Mineiro. E aí eu dei um grande concerto em São Paulo, no Teatro Municipal, onde nós pusemos essas partituras em armários de vidro à prova de embutidos, né? Embutidos não, blindados. E aí, então, puderam fazer reportagens, tirar fotografia. Aí eu escrevi um longo artigo de página inteira no Estadão. E com isso, então, tive a chance de apresentar para o público brasileiro, pela primeira vez, obras que ficaram silenciosas durante 200 anos, uma música barroca da melhor qualidade, escrita por negros e mulatos de Minas Gerais, na segunda metade do século XVIII. Maestro, o rádio, que foi o seu primeiro veículo de contato com a música, continua fazendo parte do seu cardápio, e há mais de 30 anos. Atualmente você apresenta o Fim de Tarde aqui na Cultura FM. Música clássica ou música de todos os tipos? Música de importância cultural, né? Tudo que há de importância cultural em termos de música cabe no meu programa, né? Eu posso pôr, às vezes, um cantador de esquina lá no interior dos Estados Unidos que canta um blues lá com uma guitarra feita de caixa de sapato, entende? Assim como uma filarmônica de Berlim. Aquilo que tem interesse cultural, a gente exibe para o público, sempre falando pouco. Eu não quero que o ouvinte se chateie não vou lá para dar aulas enciclopédicas, né? Eu procuro apenas provocar um pouco o ouvinte com as suas... para a curiosidade do ouvinte para ouvir a música seguinte, e aí ouvir a música com mais prazer, já que ele tem alguma informação curiosa assimilada para poder ouvir a música dentro de um contexto social ou cultural um pouco mais agradável, né? Um pouco melhor e entender um pouco mais o que está acontecendo com aquela sonoridade, né? A matéria que a gente vai mostrar agora é sobre uma outra iniciativa sua, vitoriosíssima, só que agora na televisão. Concertos, sinfonias, óperas, poemas sinfônicos, suítes. A música clássica atravessa os séculos e se renova a cada novo compositor, arranjador, maestro e a cada novo talento que desponta como instrumentista ou cantor. Na TV Cultura, a aposta nos clássicos sempre foi prioritária desde a sua fundação.
Por exemplo, o programa Prelúdio, há 15 anos, faz um grande sucesso e é reconhecido como um dos principais projetos da música erudita do mundo. É uma espécie de reality show ou um programa de calouros em que jovens solistas, cantores, maestros encontram a oportunidade de se lançarem no apaixonante universo da música clássica. No comando desse programa, que já revelou dezenas de talentos, está o maestro Júlio Medalha, um apaixonado militante pelo desenvolvimento da boa música, seja ela popular ou erudita. Você tem ideia de quantos talentos revelados pelo programa atuam aí pelas grandes orquestras, maestro? Bom, já passaram mais de 1000 músicos nesse programa aí, nesses 15 anos aí, né? E é uma felicidade minha muito grande quando eu vejo eu vou reger alguma orquestra fora de São Paulo, ou mesmo aqui em São Paulo, e encontrar os preludetes lá, em todas as partes da orquestra, né? Alguns dos músicos que tocaram e ganharam prêmio ou tiveram boa apresentação no Prelúdio foram convidados para estudar em outros países do mundo, no Conservatório de São Petersburgo, como caso de um violoncellista, ou então esse pianista que que ganhou em 2017, o Stefan, né? Ganhou com o concerto de Shostakovich, maravilhoso. Ele está estudando em Moscou, hoje em dia, no Conservatório Tchaikovsky, né? Tínhamos também um trompista que foi tocar lá em Israel, quer dizer, vários músicos. O Christian Budo, né? Que ganhou um prêmio internacional, dos maiores prêmios de piano internacional, que é um prêmio lá na Suíça, né? Nós temos aqui o depoimento de 2 pessoas que participaram do Prelúdio. Só de uma cabeça como a do Júlio podia sair a ideia de cruzar o formato dos grandes concursos de música clássica, que aqui no Brasil também houve vários, e esse formato tão brasileiro e tão popular do programa de auditório. E assim surgiu o Prelúdio. Eu conheci o maestro no ano de 2018, na participação que eu fiz no programa Prelúdio, e foi muito legal porque ele me recebeu de uma forma muito interessante. Na época eu estava com 14 para 15 anos, e ele fez com que eu ficasse tranquilo naquele ambiente, com que não sentisse medo do maestro ou medo da orquestra e coisa assim. Isso tudo foi muito legal e fez com que aquele clima do Prelúdio, tocar na prova, fosse muito mais fácil com ele regendo ao meu lado. E também se transformou numa ferramenta muito importante de difusão da música clássica, levando essa música para vários espectadores que ou nunca tinham tido acesso ou se sentiam muito intimidados por essa aura que o Júlio sempre se empenhou em quebrar. Tudo isso faz da experiência de ser jurado do Prelúdio uma delícia. Obrigado, Júlio. O Eric também está no exterior, né? Esse aí vai ser realmente o trompetista internacional, se ele quiser, viu? Aliás, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Budapeste. E há pouco tempo atrás esteve na minha casa o professor Konrad Ingroth, que foi 40 anos primeiro trompete da Filarmônica de Berlim, né? Desde os tempos de Karajan. E ele me disse que o substituto dele de primeiro trompete na Filarmônica de Berlim, que para nós é a melhor orquestra do mundo, né, é um trompetista que veio da Academia Franz Liszt de Budapeste. Quer dizer que, se o Eric tiver juízo, for para lá estudar, ele pode realmente encontrar lá naquela academia um caminho para fazer uma carreira internacional, porque talento não lhe falta. Agora, você tem um projeto de fazer um trabalho sobre o compositor brasileiro Carlos Gomes. Qual é a importância do Carlos Gomes na música clássica brasileira? Bom, o Carlos Gomes primeiro foi o maior músico do século XIX das Américas, não do Brasil, né? Das Américas, né? Foi um mulato que nasceu aqui em Campinas, ali, com esforço especial, com histórias rocambolescas. Ele chegou a estudar no Rio de Janeiro com excelentes professores e chegou a compor óperas verdianas, que pareciam de Giuseppe Verdi, no Rio de Janeiro, né? Por sorte, tinha aquela grande figura da história do Brasil, Dom Pedro II, assistiu uma das óperas dele e falou: vai para Milão estudar. A mulher dele queria que ele fosse para a Alemanha, aí ele seria um compositor wagneriano.
Mas ele, felizmente, foi para a Itália, onde ele conhecia melhor aquela tradição toda, porque ele tinha tido professores italianos aqui. Chegou um ponto em que ele competia com o Verdi. Chegou até a ganhar de Verdi uma vez. Houve uma temporada que tinha 3 execuções de Verdi e 22 de Carlos Gomes. Olha que loucura, né? E ele foi o compositor mais executado depois de Verdi no Scala di Milão durante mais de 10 anos. Né? Então, foi realmente um dos grandes músicos do mundo. O mundo inteiro reverenciou Carlos Gomes. Infelizmente, no final do século XIX, começaram a briga dos editores italianos ali, como todo aquele verismo, a grande ópera italiana começava a desaparecer e dar lugar para o verismo, toda aquela tradição foi um pouco desaparecendo. Aí, no século XX, quando recuperaram, então, os grandes compositores italianos de todos os tempos não recuperaram Carlos Gomes. Ele desapareceu do mundo, do universo musical da ópera do mundo. Mas agora ele está voltando e todos os grandes cantores do mundo cantam o Carlos Gomes, né? Plácido Domingo, Beniamino Gigli, Caruso, José Carreiras, todos, sem exceção, adoram cantar as áreas de ópera de Carlos Gomes, pois ele é um compositor do nível de Verdi, que nasceu aqui, numa cidade do interior de São Paulo. Eu apresentei um projeto desse tipo para a TV Globo, felizmente o projeto foi aprovado, e pediram a Maria Adelaide Adenauer para fazer o texto, né? O Silvio de Abreu, que era um excelente supervisor da parte dramatúrgica da TV Globo, comprou o projeto e a Maria Adelaide Amaral escreveu todo o seriado de 45 capítulos, estava pronto. Aí gostaram tanto da ideia de que transformaram a vida do Carlos Gomes numa novela. E ela passou a escrever, então, uma novela de mais de 100 capítulos. Mas aí veio a maledeta, a pandemia, né? E aí, então, o projeto ficou enfurnado lá na TV Globo. Vamos esperar que, quando passe agora tudo isso, pelo menos prometeram a ela que esse projeto vai voltar. E ela continua escrevendo O Selvagem da Ópera, porque realmente era um selvagem, um homem que nasceu aqui no sertão sul-americano e foi lá competir com Verdi e Wagner. Maestro, temos um último depoimento para você de um grande admirador, olha só. Eu conheci Júlio Medalha, eu não sei nem exatamente quanto tempo faz, na verdade. O Júlio Medalha é um amigo da família, ele era amigo dos meus pais, isso muitos e muitos anos atrás. Então, quando eu tive o prazer de conhecê-lo no início da minha trajetória como integrante do quarteto, na prefeitura, o Teatro Municipal, o Júlio era diretor do Teatro Municipal, com aquela cabeça efervescente que o caracteriza, sempre falando sobre muita coisa provocativa, sempre estabelecendo uma ligação interessante entre conceitos artísticos, conceitos estéticos, artistas. Enfim, ele se tornou em algum determinado momento mais do que isso, ele é padrinho da minha filha Vitória, e eu tenho um prazer, uma alegria muito grande de poder ter compartilhado o palco com ele, de poder ter compartilhado o microfone com ele, de ter estado com ele em festivais, Festival de Campos do Jordão. Enfim, o Júlio Medalha é um grande provocador, é o cara que vai dar o passo adiante naquilo que é possível fazer com relação à música dentro do conceito da sociedade. Os livros escritos por você são livros de referência para qualquer um que chegue perto daquilo que se chama de inteligência. E isso você tem de sobra. Inteligência, criatividade, humor. Um grande abraço do seu fã. Bom, vocês querem me matar do coração aqui? Pô? Minha mãe não vai gostar disso, não. Meu querido amigo. Aliás, o primeiro concerto que eu regi na vida em São Paulo, no Teatro Municipal, quando eu tinha 21 anos, foi com a mãe dele, Deise De Luca, uma grande pianista. Ela tocou como solista e ela se apresentou no Teatro Municipal pela primeira vez e eu como regente pela primeira vez. E nasceu uma grande amizade com essa família. Depois, quando nasceu o Marcelo, ele teve uma filha maravilhosa, né? Eu fui o padrinho, é uma coisa maravilhosa, um grande amigo, e tudo que ele disse é exagero, viu? Mas é bom ouvir essas coisas. Que bom, maestro. Maestro, muito obrigado pela sua participação aqui do Persona, foi um grande prazer falar com você. Desejo que realmente tenha mais 50 e mais 50 anos para que você consiga realizar essas coisas legais, importantes, bonitas, vitoriosas, em nome da nossa cultura, né? Obrigada, maestro. Foi um prazer ter você aqui no Persona. Eu é que fico feliz e aproveito essa oportunidade
fazer que estou lançando um livro Opa! chamado Atrás da Pauta, que já está no Amazon, pelo e-book, que tem todas essas loucuras que nós falamos hoje aqui. Está no e-book da Amazon, Atrás da Pauta. R$30, você vai ter toda essa loucura em casa. Muito obrigado, vocês foram gentilíssimos. Muito obrigado por tudo. Considere-me um amigo do programa. Você viu que, além de maestro, é um grande marqueteiro, né? Né? Vamos filar, isso lembra aqui. Obrigada, maestro. Maestro, obrigado. Até uma próxima. E a gente volta no próximo domingo com Persona. Muito obrigado e até lá. Pronto, Obrigada. Maestro, Obrigado, queridos. Hein? Agradou? Vocês foram ótimos, hein? Foi bem? Maravilha. Bom, Sensacional. Acho que deu para cobrir legal toda... É difícil, vocês fazem tanta coisa que não dá tempo de cobrir tudo. Foi um longo passeio, né, pela sua vida. Obrigada, viu, maestro? Daqui 20 anos eu passo no programa outra vez, aí vocês me... Isso, aí a gente conta o resto. Vai ter mais atualiza, né? 55 projetos a mais, aí né? já tem mais 80 projetos.